Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Salto Positivo na Rede Ronaldo. Eu sou o Douglas Souza e eu tô com um convidado muito ilustre aqui, um cara que eu respeito demais, que eu conheço há muitos anos. E assim, é o exemplo da consistência que nós sempre mencionamos aqui. Provavelmente você já viu aí no título, já viu a imagem dele, mas antes de eu puxar essa conversa com ele, deixa eu mencionar aqui uma das empresas que mais nos apoiam aqui no Saldo Positivo, que é a Nuvem Shop. Para quem não sabe, a Nuvem Shop é uma plataforma de criação de e-commerce, simplesmente com funcionalidades, diversas coisas que você pode aplicar, mesmo que você nunca tenha colocado um site, uma loja virtual no ar. Porque tem funcionalidades, templates que vão te ajudar a você executar isso, mesmo que você seja um completo iniciante. Nós temos um treinamento totalmente gratuito, que eu mesmo gravei essas aulas, e você pode ter acesso a essas aulas de forma totalmente gratuita acessando o QR Code que está aparecendo aí do lado para você. Ou também vai ter um link na descrição desse episódio. Lá você vai ter acesso a essas aulas, montando uma loja virtual, um e-commerce do zero, através da plataforma da Nuvem Shop. Lá vai estar com as aulas tudo certinho, aula 1, aula 2, aula 3, você assiste com calma e aí você toma a decisão de colocar o seu projeto no ar, o seu e-commerce no ar. E nós aqui do Salto Positivo temos cupom de desconto através da Nuvem Shop. Então muito obrigado à Nuvem Shop por apoiar aqui o Salto Positivo na Rede Ronaldo. E agora eu quero apresentar esse cara que eu respeito demais, que se chama Janderson Marques, meu mano. Cara, Feliz obrigado, demais de ter você aqui. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu sei que você é corrido pra caramba. Cara, e tô feliz de estar aqui, mano. Eu que agradeço. Agradeço primeiramente a Deus. Se não fosse Ele, Amém. Eu não estaria aqui. E depois a você, por ter concedido essa oportunidade, né? Eu acredito que quando a gente compartilha conhecimento, né, a gente consegue motivar outras pessoas, trazer de fato essa liberdade da mente onde ela possa acreditar. Porque assim como eu, que tive dificuldade no início, você também teve, mas você continuou, né? Eu acredito que você escutou alguns podcasts e isso fez com que você chegasse até aqui hoje, né? Com certeza. Eu acredito que é isso. Tô feliz pra caramba, pra você que tá chegando aí, se você não me conhece, sou o Janderson Marques. Brinco bastante, né? Se você não toma café sem açúcar, você não tem ROI. Então, nesse podcast vai dar ROI. Vai dar ROI, boa. E é assim, como ele mencionou, a gente fala muito sobre consistência aqui. Independentemente do negócio que você atua, do negócio que você quer atuar, seja digital ou não, e o quanto que nós mencionamos a consistência. O quanto que é importante você, mesmo não tendo resultado, continuar persistindo, como o Janderson mesmo mencionou. E no começo dele, a gente acompanhava podcasts, artigos, e a galera sempre bateu firme nisso. E é a mais pura verdade. E eu tenho certeza que nesse papo que eu vou ter com o Janderson aqui, você vai aprender muito. Porque é um cara, só pra você ter uma noção, que desde quando ele trabalha com internet, ele já faturou mais de 8 dígitos. Só pra você ter uma noção, só pra você entender de números, é acima de 10 milhões. Então é um cara que tem muito a agregar. E eu tenho certeza que com a história dele aqui, vai fazer muita diferença para você em qualquer momento que você esteja na sua vida, profissional ou pessoal. Tenho certeza que ele tem muita coisa para compartilhar aqui. Mas vamos lá, meu mano, eu quero que... Vamos começar do comecinho? Vamos porque lá, você não é de São Paulo, mas você mora de São Paulo. Você é de Pernambuco, mano. Isso. Morava no interiorzinho de Pernambuco, né? Algumas pessoas falam que não, mas existe uma cidade chamada Moreno. Né? Moreno, né? Dá pouco mais de 1 hora da capital ali em Recife. Uhum. E aí, nasci lá, né? Fui criado até os 23 anos, morei 23 anos, né? Caramba! Viveu a infância, pré-adolescência, adolescência e uma fase já adulta já. Sim, foi na época quando eu comecei a trabalhar, né, como CLT mesmo, que daí eu comecei a ler muito, né? Inclusive eu fiz, tem uma tatuagem, livro, né? Porque foi isso que mudou minha mentalidade. A minha esposa, né, ela conheceu lá e quando você vai para essas cidadezinhas do interior, você vê que é uma mentalidade um pouco mais escassa, que está naquele ritmo automático de não pensar fora da caixa. Uhum. E quando eu comecei a ler, eu falei, cara, eu moro numa cidade que eu não tenho pessoas onde eu posso compartilhar um conhecimento de crescimento, onde eu quero me desenvolver. Uhum. E até então, na época, né, quando eu estava buscando amadurecer, crescer pessoalmente, eu tinha alguns amigos que eu comecei a me afastar. E quando eu comecei a me afastar, porque eu tava lendo, cara, querendo crescer,
essas pessoas começaram a dizer, cara, você tá mudado, enfim. Eu falei, É sempre assim, né? Sempre o galera começa a falar, tá mudado, mas tô mudando, mas tá mudando pra melhor. Exato, pra melhor. E aí, cara, eu sei que eu comecei a ler muito. Eu falei, eu não permito, eu não aceito essa vida. Minha mãe era ex-faxineira, meu pai já chegou a ser ex-cortador de cana. E então eu tive vários momentos da minha infância que foram, digamos assim, crítico, né? Triste. Não passei fome, mas eu queria fazer algo, queria, sei lá, sair ou então ir pra escola, ter R$1 pra comprar uma coxinha, sabe? Claro. Eu não tinha. Eu falei, cara, eu não aceito isso. Eu não quero viver essa vida onde o dinheiro ele vai ser um impeditivo. E aí eu comecei a buscar conhecimento. E nessa época, que tipo de livro você lia? Cara, Só pra eu entender, algum livro que a galera conhece, tal, que você pode recomendar? Perfeito. O meu primeiro livro foi aquele de... Cara, agora... Que é o de investimento do Pai Rico, Pai Pobre. Sei. Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro, assim, desenvolvimento pessoal. Porque antes eu tava lendo muitos livros, mais na pegada evangélica. Uhum. E aí depois eu falei, cara, tem esse tipo de conteúdo. E quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu já tava querendo mudar minha mentalidade. Porque eu trabalhava como CLT, ganhava um salário mínimo e não sobrava nada no final do mês. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Eu preciso deixar um dinheiro guardado. Sim. Porque minha família nunca teve isso, de guardar dinheiro. Eu não tinha essa instrução. E eu acredito que para muitos também que estão assistindo esse podcast, você pode estar trabalhando e você não teve um exemplo de uma pessoa que te educou financeiramente. Dizer, olha, tu precisa separar 10%, 20%, porque lá na frente, cara, isso aqui vai ser o teu sustento, a tua liberdade financeira. E lendo esse livro, eu falei, cara, uau, tem mais. E aí eu falei, vou pesquisar mais livros para entender mais. E aí minha mente já foi evoluindo. Aí eu comprei Segredo da Mente Milionária. Nossa, esse eu já chorei lendo esse livro, mano. E aí eu falei, cara, uau. Eu comecei a aplicar muita coisa que esse livro tinha. Uma vez, né, só abrindo um parênteses, eu já estava com a Emily, né, que é a minha esposa, a gente morava aqui em Pinheiros. O que acontece? Eu tava com um caderninho anotando, né? Cara, isso aqui é de investimento, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou deixar em tal banco para quando a gente sair e tal. De maneira tão criteriosa que eu falei, cara, como eu nunca aprendi isso antes na minha infância, né? Nunca, eu falei, cara, é porque meus pais, eles não tiveram essa educação dos pais deles e passou de geração em geração. Mas eu acredito que a partir de agora, cara, eu sou a ovelha negra da família. Em qual sentido? Eu vou romper isso aqui, cara. A partir de mim, vai vir uma nova geração. E aí, voltando lá, eu comecei a ler O Segredo da Mente Milionária. Aí depois eu comecei Quem Pensa e Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, escutando vários podcasts na época do Primo Rico. E eu falei, uau, cara. E minha mente já tava lá em cima, 1 milhão. Cara, leu bons livros aí, hein? O Mais Esperto que o Diabo é uma aula, mano. Nossa, até hoje eu leio ele, escuto. É impressionante. Cara, e é incrível, né? Porque eu perdia 7 horas do meu dia indo trabalhar. Pegar transporte público, então eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava no trabalho às 7h30, largava às 5h18, chegava em casa às 8, 9 horas da noite. Então... Cansativo. Muito cansativo. O que é que eu fazia? Eu aproveitava esse momento, e talvez você que trabalha como CLT, enfim, o que é que eu recomendo? Cara, escuta um podcast, pega um livro, porque hoje as pessoas, elas são muito ligadas ao quê? Cara, eu preciso pegar meu celular, vou ver a rede social, vou ver... Isso entra o quesito que a gente estava falando antes do podcast aqui. A comparação. Cara, fulaninho tá essa hora fazendo tal coisa. Mas calma, ele teve um certo sacrifício para ter o que ele tem hoje, para viver do jeito que ele vive hoje. Então, eu aproveitei esse momento para ler o máximo. E eu lembro como se fosse hoje, cara, todas as vezes quando eu tava indo pro trabalho e voltando no ônibus, eu era a única pessoa que tava lendo. Mano, impressionante. Cara, eu já li muito também no trenzão, no ônibus, e era realmente, mano. Teve uma época que eu li a Bíblia toda em 3 meses. Cara, onde qualquer espaço de tempo que eu tinha, cara, eu tava lá lendo. E aí eu olhava assim, ao meu lado não tinha ninguém lendo. E aí, era só no celular. Era só celular. Aí você olha assim, cara, agora eu entendo, porque as pessoas, elas estão nesse patamar. E aí o tempo foi passando, cara, em 2018 para 2019, eu comecei a entender uma coisa. Eu falei, cara, eu tenho meu emprego aqui, isso aqui não é o que vai me dar liberdade financeira, eu não quero morar aqui na casa dos meus pais, eu já tava, o livro Mais Esperto que o Diabo fala sobre isso, né, o poder da ambiência, cara, se você tá ali, aquilo vai te jogar para baixo, verdade, então você precisa sair da casa dos teus pais, porque eles têm uma mentalidade totalmente inferior à que você tem, quando você começa a buscar conhecimento. Eu falei, cara, eu preciso me mudar,
Só que quando eu olhava pra minha conta bancária, eu falava, eu vou, Como é que vai fazer mudar de ambiente? nem pra pagar aluguel eu tinha dinheiro. Então eu falava, cara, peraí, eu preciso empreender. Eu preciso fazer algo. Aí eu comecei a comprar alguns livros, por exemplo, do Caio Carneiro, que é o Seja Foda e tal. Flávio Augusto, aí eu falei, cara, legal, eu preciso abrir uma fonte de renda extra enquanto eu tô trabalhando. Aí entrei no marketing de rede. Caramba, você não entrou, mano. Na época tava Rinode estourada. Rinode estourada? Só que eu falei, cara, se eu for pra aqui, eu não conhecia a palavra saturada. Eu falei, aqui não tem caminho, porque todo mundo, cara, eu já fui chamado várias vezes pra entrar, então é mais difícil. Eu falei, mas eu vou no Google, vou pesquisar se tem outra empresa que seja nova e as pessoas não conheçam. Cara, eu encontrei uma empresa, e aí pra resumir a história, o perfume custava R$15, eu vendia por 30, era um mini perfume. Fazia 2 meses que tinha lançado. Eu digitei no Google, cara, onde eu consigo fazer o cadastro na minha região, ver se tem perfumes para poder ativar. Aí eu falei, cara, se eu vendo por mês aí 100 perfumes, vai dar um lucro bom. Sim. Aí eu falei, cara, vou lá, ativei o plano, só que eu falei, e se eu começar a convidar pessoas, como outras pessoas me convidam para o marketing de rede, e eu consigo montar minha rede sabendo que aqui é muito mais acessível, é um ticket muito mais barato. Resumindo, cara, eu bati diamante nessa empresa fazendo isso, mas usando o Instagram, sem conhecer o marketing digital. Caramba, mano. E aí por mês eu ganhava, né, na empresa, R$1.900, R$1.800. Com marketing de rede eu já tava tirando 3, 4 mil reais. Aí eu comecei a guardar, eu falei, cara, top. Isso lá em Pernambuco? Isso em Pernambuco. E eu comecei a guardar o dinheiro. Cara, pouco tempo depois, eu lembro, né, falei, se eu chegar no marco aqui de 10 mil por mês, eu vou pedir demissão do emprego. Eu falei, cara, tô rico. Sem dúvida. Falei, tô rico. Em Pernambuco. E aí, beleza. Entrei de férias, eu falei, agora eu vou intensificar. Agora, 30 dias? 30 dias. Cara, saí de férias, entrei de férias, na verdade, na sexta-feira. Na segunda-feira eu pego o carro do meu irmão pra ativar umas pessoas, porque daí, o que é que eu fiz? Eu criei um Instagram, comecei a fazer muita publicação com hashtag na época, seguir pessoas que tinham interesse. Por exemplo, lá em Pernambuco tem lá no interior, é Santa Cruz, né? Uma cidade que muita gente do Brasil todo vai comprar roupa lá, principalmente jeans, que é muito barato. Inclusive, eu tenho alguns amigos aqui que tem e-commerce que compram, faz toda a parte de lá. É muito barato. E aí, o que acontece? Eu falei, beleza, agora eu vou ativar umas pessoas que eram dessa cidade. Peguei o carro do meu irmão na segunda-feira. Cara, quando eu tava chegando lá pra ativar as pessoas, resumindo, bati com o carro. Caramba. 2 semanas antes, meu irmão tirou o carro do seguro. Resumindo, toda a grana que eu tinha guardado... Meu Deus, teve que pagar o seguro. Teve que pagar o conserto, na verdade. Tive que pagar o conserto. Aí eu falei, cara, beleza. Só que isso foi numa segunda. Na terça-feira, eu fiquei triste. E eu liguei pro meu irmão, cara, bati com o teu carro. E eu tava assim, cara, bateu aquela bad, sabe? Eu fiquei pensando, cara, Deus, não é possível. Beleza, na terça-feira eu saí de casa, fui comprar, né, as peças do carro. Meu dinheiro foi embora. E eu falei, tranquilo, comprei as peças. Deitei na minha cama e falei, Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Eu não sei o porquê, mas algo vai cooperar para o bem. Nessa terça-feira, cara, no meu quartinho lá, simples, eu pego meu notebook, como ganhar dinheiro na internet. Cara, conheci o mercado de afiliados. De primeira? De primeira. E aí, no mercado de afiliados, eu criei um Instagram, né? Enfim, na época eu me afiliei a um produto, comecei a seguir as pessoas e comecei a postar muito no History. Depois de uma semana eu fiz a minha primeira venda. Uma semana fez a primeira venda? Fiz a primeira venda de maneira orgânica. E eu não tinha esse entendimento. Moro na casa dos meus pais, beleza. Resumindo, o tempo passou, voltei a trabalhar e eu continuei. Eu falei, cara, mas isso aqui tá muito braçal, não vai me dar escala. E eu tava também com marketing de rede, tava tirando uma rendinha bacana. Eu falei, cara, beleza. Eu vou continuar aqui nos dois. Eu acredito que por mês aí eu consigo tirar uns 5, 7 mil. Só que tava maçante. E ao mesmo tempo, eu falei, cara, não é isso. Eu não entendia nada de tráfego pago. De repente eu caio num anúncio lá no meu history. Eu vi aquela dashboard, eu falei, cara, o que é isso? 25 mil de faturamento. Era um cara que na época, né, ele tava escalando muito o custo de dropship, mas ele não fazia dropship, depois eu descobri. Eu falei, cara, que parada é essa? 25 mil em um dia? Cara, o que é que eu faço? Eu vou pro YouTube. Eu acho que eu até sei quem era essa pessoa aí que ficava... Eu falei, cara, vou pro YouTube, sabe o que é isso aí? Essa parada chamada dropshipping. Acredita ou não, cara? Eu encontro o teu curso lá. Aquele mesmo? tutorial de aula
criando a loja do zero. Se você for no Instagram, o meu antigo Instagram, que é Janderson, que eu não uso mais, tem uma mensagem minha lá. Eu fiz a minha primeira venda no 3º dia que eu criei a loja seguindo o teu tutorial. É mesmo? Só que detalhe, né? Eu fiz 3 vendas no primeiro dia, não foi uma. Uma paga e as outras 2 ficaram como pendente. Só que esse pendente para mim, eu não tinha nenhuma instrução, não tinha tanto conhecimento como tem hoje no mercado. Em contato com o cliente. Não, cara, e hoje, quem tá assistindo isso aqui, cara, vocês são muito sortudos, porque tem muito conteúdo bom na internet. Tem, hoje tem, mano. 2018 para 2019 não tinha a pilha de conteúdo que tem hoje. Resumindo, cara, fiz 3 vendas. A primeira paga, as outras 2 não. Ficou lá como pendente, né, na Shopify. Sabe o que eu fiz? Isso tá na minha conversa com você no meu Instagram antigo. Depois você pode puxar. Eu vou procurar. Cara, eu processei os 3 pedidos. Nossa. Só que eu só recebi o pagamento de um. Eu perguntei, cara, aí eu te mandei uma mensagem, um print. Cara, ó, Douglas, então, eu vendi aqui, mas tá pendente, sabe o que é? Aí você falou, não tá pago. Só que eu já tinha pago pro fornecedor com dinheiro. Resumindo, cara, eu processei uma vez. O cliente ia chegar lá, não, recebi o produto de graça. De graça. Eu não tinha esse conhecimento, né? Era muito. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Eu só te encontrei no YouTube. Né? Tinha outros canais, mas assim, um assunto totalmente nada a ver. Aí eu falei, cara, a parada é real, dá certo. Quando você vê que dá certo pra você, né? Porque não é você... Beleza, você acredita que tem uma possibilidade ali, você vê outras pessoas ganhando com aquilo, pessoas iniciantes. Exato. Às vezes em situações diferentes e até piores do que as nossas, acontece. Mas quando dá certo pra você, que você vê a primeira venda, né, Jantes? Aí é outra pegada, né, mano? Deu uma alegria assim imensa. Essa venda saiu à noite, às 3. Subi uma campanha com R$20. E foi um mini liquidificador, sabe? Que na época tava até mano. Cara, vendi. Cara, eu falei... Só que eu não tinha noção de escala, de métricas, porque era tudo, cara, era escuro ainda. Sim. Né? A gente teve que desbravar uma mata para poder chegar aqui e ter todo esse nível de conhecimento, que na época era muito escasso. Muito escasso, mano. E eu parei o produto, parei a campanha, porque eu falei, cara, não sei o que fazer daqui pra frente. Resumindo, Douglas, voltei a trabalhar, fiz a loja e tal, tava fazendo umas vendinhas e outras, ok. 2019, em janeiro, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar como CLT. Eu tava nessa empresa que era uma empresa muito grande, uma multinacional, eu tinha promessa de crescer. Comecei lá como auxiliar de serviços gerais e cresci até chegar no comercial. Caramba! E tinha promessas, né? Você tava ficando na empresa. E tava. Só que eu tava, cara, eu falei, cara, não é isso. Eu acredito muito que quando Deus ele tem um propósito pra nossa vida, vão existir estações e você precisa definir essas estações. Perfeito. Cara, eu não tô bem, não tenho paz de espírito. E aí você pedir sabedoria pra ele te revelar, cara, o que é que tu tem que fazer daqui em diante. Não é nem uma questão de ser ingrato pelo trabalho, nada. É mais uma questão assim, eu tô insatisfeito. Exato. Deus, me guia pra que isso realmente seja mostrado pra mim, que eu tenho um novo caminho, de acordo com o que você tem pra mim. Exato. Se você não tá se sentindo em paz, se te incomoda, por exemplo, com o seu trabalho hoje, eu vejo que você é uma pessoa muito satisfeita, muito grata pelo que você trabalha hoje. Sim. Conformado nunca, né? Satisfeito sim, mas conformado leva, tipo assim, é difícil a gente não querer crescer cada vez mais, né, Janto? Sim, exato. Eu costumo dizer, cara, eu não cheguei nem 1% ainda, olha, sabe? Que foda. Não é aquela frase clichê, mas eu acredito muito nisso. A melhor estação da nossa vida ainda nem começou, sabe? Tem muita coisa ainda pra desbravar. E entra aquela questão, quem é consistente vai viver coisas, cara, inimagináveis. Porque eu tenho certeza que Deus ele usa a minha vida, a sua vida, a vida de outras pessoas também que transbordam conteúdo e que são conteúdos que transformam de um jeito, cara, onde você vai chegar em muitas outras gerações, em décadas, sabe? Nossa, isso é muito forte, mano. Isso, cara, só quem é consistente, só quem tem um propósito bem definido vai viver isso, sabe? Então eu acredito muito nisso. E aí, voltando lá, né? Em janeiro de 2019, eu falei, eu vou fechar o ano. Se eu fechar com 100 mil na conta, era um número assim inexistente pra mim, porque eu precisava trabalhar pelo menos aí uns 5 anos pra ter isso, sem gastar um tostão, né, do que eu recebia. Tinha ali 1.800, 1.900 de salário. 100 mil em 2019. Em 2019. Até o dólar acho que era 3 e pouco nessa Exato. Época. E aí eu falei, cara, não sei como, mas quando chegar em 100 mil eu peço demissão do emprego. Cara, passou o ano 2019, só prejuízo, cara. Comprei mentoria, fui frustrado, enfim, com promessas, cara, só tive uma aula, peguei um dinheiro que eu não tinha, mas investi na mentoria e, enfim. E hoje o cara é muito meu amigo e pede dicas sobre catálogo. Caramba! Cara, Deus é bom. E
o que acontece? 2019, nada de acontecer, mudava a loja, cor aqui, uma coisa e outra e nada. Eu falava, cara, o que é que tá acontecendo? E aí do outro lado, algumas pessoas começaram a surgir no mercado em 1 mês, 2 meses, já mostrando dashboard, e eu falava, caraca, Aquele resultado absurdo. entra o poder da comparação agora. Cara, eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, né? Não é possível. E aí depois você vai descobrindo que tem muita falcatrua, né? Demais. Enfim, e esses caras nem sequer existem mais hoje no mercado. E é uma coisa que a gente vale até ressaltar, e eu não vamos falar somente do nosso mercado, eu acho que a rede social como um todo, ela Sim. traz isso, esse efeito de comparação, como você está mencionando aqui, desde o começo do episódio. Gente, rede social, pode ter certeza, mano, que a galera só vai postar o que é bacana, o que é bom, o que tá sendo Exato. perfeito pra eles, mas a gente sabe que a vida real não é essa perfeição. Então, às vezes a gente vê um resultado, tudo, às vezes uma pessoa mais jovem, até mesmo com menos ou mais tempo, que a gente não importa. Aí você pensa, caramba, eu tenho que fazer. Porque se esse jovem fez, eu tenho que fazer também. Exato. Olha o efeito de comparação aí, mano. Exato. Olha que doideira. Exato. E a gente, mais pra frente, vai entrar outro ponto bem legal. Eu nem vou comentar agora, porque vai encaixar demais com isso. Perfeito. E aí, resumindo, passou 2019, nada. E eu, cara, tava virando noites e a coisa não acontecia. E aí eu falei, cara, beleza, 2020. Até março, nada da coisa acontecer. Fazia algumas vendas, tinha um faturamento, não sabia nada ainda, tipo, pouquíssima coisa sobre métricas, tomar decisão. Uhum. Cara, como que eu consigo investir mais para ter lucro? Order bumper, cara, não sabia nada. É só criar campanha, vai. Produto vencedor, vai. E nada. Em abril, foi bem na época da pandemia ali, começou o lockdown e tal. Trabalhando, tive a oportunidade de trabalhar em casa. Às 7 horas que eu perdia por dia, falei, cara, agora eu vou entrar de cabeça, vou estudar, essa parada vai acontecer. Cara, abriu, não aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje, eu virei 3 noites seguidas, estudando e tal, e a parada não acontecia. Chegou em maio, eu falei, cara, tô saturado. E eu conversando com Deus, falei, Deus, cara, eu não quero viver essa vida, eu quero poder ajudar meus pais, mas a coisa não... E eu tô assim, cara, tava esgotado mentalmente, espiritualmente. E aí, pertinho de casa, tem um sítio que é da família do meu pai, né? A gente morava lá, né? Numa casa simplesinha de barro e tal. E do lado desse sítio tinha um monte. E aí, nesse monte, cara, nesse dia eu saí de casa à tarde, eu peguei o cachorro do meu irmão e falei, cara, vou ter um papo sério com Deus. Cara, eu cheguei nesse monte, eram umas 4 horas da tarde. E vendo o pôr do sol e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, cara, eu tô me esforçando. Tua palavra fala lá em Mateus 7. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta, abre. Cara, eu tô fazendo isso e não tá acontecendo. E eu tô exausto, né? E aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar outras pessoas. De maneira genuína e de graça. Douglas, eu volto pra casa e... eu nem mexi no computador naquela noite, né, naquela tarde pra noite, mas eu senti ali uma paz. No outro dia seguinte, eu peguei uma planilha, eu defini uma meta. Eu falei, isso bem no início de maio, dia 2 ali mais ou menos. Eu peguei uma planilha, coloquei 15 mil de lucro esse mês. Cara, eu não... Só colocou. Só coloquei. Do nada veio na sua cabeça, não foi calculado? Não, coloquei 15 mil, cara. Coloquei 15 mil, só coloquei. Criei a campanha. E criei uma campanha no Google Ads, tá? Daí eu comecei a estudar Google Ads, todo mundo só falava Google Facebook Ads e comecei Google é. Ads. Eu falei, cara, beleza. Criei a campanha. Primeiro dia não vendeu, segundo dia não vendeu. Dia 4, uma venda. Aí na planilha, né? Eu tava investindo 25 por dia no Google Ads. O custo do produto ficou um lucrozinho ali de 40, 50 reais, se eu não me engano. Uhum. Segundo dia, 3 vendas, 100 de lucro. Terceiro dia, cara, 8 vendas. Caramba, mano. Aí eu falei, o quê? E com 25 reais. Com 25 reais, cara, bizarro. Aí eu vi a planilha, vou dar um contexto geral, um resumo, em 28 dias, cara. 28 dias. Do dia 2, quando eu fiz tudo, né, que eu fui lá no monte, conversei com Deus, abri meu coração pra Ele, pedi ajuda dele. Porque uma coisa que eu entendi muito nessa jornada é, hoje eu sou pai da Serena, da Zoe, a gente quer ter mais alguns filhos, né, amor? Mais 2. E uma coisa que eu entendi, quando minha filha, ela chega e fala, papai, eu quero uva, eu quero queijo, a Serena ama queijo. Ela tá pedindo, ela sabe que tem na geladeira. Ela tá pedindo Mas ela tá pedindo pra mim. Logo ela sabe que se ela pedir pra mim, eu vou dar.
cara, eu entendi, cara, eu tô pedindo pra Deus. Quando eu peço pra Ele, cara, Ele vai abrir as portas. Se tiver alinhado com o propósito que Ele tem pra nossa vida, cara, Ele vai te entregar aquilo. Tem que confiar que será dado, né? E muitas vezes as coisas não acontecem não é porque você tá fazendo da maneira errada. É porque você precisa pedir pra Ele abençoar teus planos. Lá em Provérbios 16:3 fala sobre isso, cara. Apresenta teus planos a Deus e Ele abençoará. Então, quando a gente começa a entregar nossos planos pra Deus, cara, tudo começa a acontecer e fluir de um jeito muito mais simples e leve. E aí, resumindo, em 28 dias, cara, lucrei 108 mil. 108 mil, mano. 108 mil de lucro. 108 mil de lucro. Meu Em 28 Deus, dias. Absurdo, mano. O que eu tinha pra um ano, Deus fez em 28 dias. 28 dias, e detalhe, a meta era 15, A mano. meta era 15, então ele fez infinitamente mais. Isso, eu tô falando lucro, não tô falando faturamento, porque muita gente acaba confundindo. Sim, lucro. E detalhe, na época eu usava o Gateway, né? Eu nem vou falar o nome, mas tinha muita recusa. Por dia Eu tinha uma imagino. média. E Douglas, foi muito bizarro a forma que aconteceu. Em maio, deu certo, eu já entrei em contato com o meu gerente, estava trabalhando em home office, falei, ó, Tiagão, cara, não vou continuar mais, pedi demissão da empresa. Cara, foi tão incrível assim que na empresa eu era muito querido, né? Ele chorou junto com a gestora do RH. E eu falei, caraca. E você gostava, né, Jantos? Não era assim, não era a vida que você queria, mas o trabalho ali, a empresa não tinha nada a ver. Né? Não. Fazia de tudo pra ser bom, né? Sim, eu fazia tudo. Cara, eu entendi uma coisa, né? A gente consegue chegar aonde a gente quiser, desde que você trabalhe de maneira onde, cara, as pessoas, não é que você vai querer aplauso das pessoas, mas elas vão notar que você está se esforçando. Sem você dúvida. fazer muito mais do que aquilo que estão te pedindo. Então, sempre fui esse cara, eu não sou o cara mais inteligente, mas eu sou muito esforçado. Uhum. Eu sou o cara, a Emily sabe, não sou aquele nerd de pegar rápido as coisas, mas se eu quero aprender isso aqui, eu vou me dedicar. Vou me dedicar ao máximo, porque eu sei que, cara, é melhor você ter força de vontade do que você ser a pessoa mais inteligente. Força de vontade, com certeza. Entendeu? E aí cara, resumindo, ele chorando lá, eu falei, cara, não é que eu criei um mini legado. Um mini legado aqui dentro. Não, sabe? E eu falei, que da hora. Em junho, cara, aqueles 108 mil de lucro, digamos que ele dobrou, né? E eu falei, caraca, agora eu vou morar só. E você nunca tinha visto um dinheiro desse? Não, e detalhes, sabe, Douglas, eu deixei tudo na conta lá e a única coisa que eu fiz foi comprar um notebook. Perfeito, Porque, justo. Cara, eu passava quase uma hora pra subir uma campanha no meu... Nossa, quando eu comprei o notebook, eu falei, cara, como assim? Em 5 minutos você sobe uma campanha? Muito quase bizarro. Uma hora pra subir a campanha Quase no uma PC campanha. antigo? No PC antigo, cara. De lento. De lento. Mano, eu trabalho com internet, ele nem é tão pesado assim, né, Jano? Então posso dizer, cara, eu fui um guerreiro raiz, sabe? Isso aí eu posso dizer que, tipo, não foi as circunstâncias que me pararam, sabe? Isso aí me ajudou a ser mais forte em todas as áreas da vida. E aí, pedi demissão em junho. O que é que eu faço? Cara, vou morar sozinho. No dia 3 de julho, eu peguei a chave do meu apartamento em frente... Aí, detalhe, né? Eu fiz o meu mural dos sonhos. Coloquei, cara, minha mãe trabalhava em Boa Viagem, em frente à praia, então quando eu era criança eu ia pro trabalho com ela, eu falava, nossa, quem mora aqui deve ser muito da hora, praia e tal. Cara, consegui alugar um apartamento, morar no 34º andar. Nossa. Cara, via o pôr do sol, enfim, as coisas aconteceram, né? E de maneira muito rápida, minha vida mudou, comecei a ajudar minha família também. E eu lembro como se fosse hoje. Me mudei, minha mãe chorando lá no dia do meu aniversário, 3 de julho. Eu falei, beleza, na próxima semana eu vou voltar aqui. Pra você ter noção, a minha casa, onde eu morava com minha mãe, era só telha. Se chovia, caía aqueles pozinhos pretos, sabe? Sei. Daí eu fui lá, coloquei PVC, coloquei cerâmica, Foda. cara, comprei um monte de coisa. E ela emocionada. Só que detalhe, tá? Eu não contei pra ninguém, nem pro meu irmão, que eu tinha essa condição. Eu fiquei calado. Por quê? Eu quis esperar o momento certo de Nem o que compartilhar. você estava fazendo? Nem o que eu tava... Que eu já ia Assim, perguntar isso, porque que sua família achou durante então, esse processo? Eu fui criticado, porque eu virava madrugada. Eu trabalhava, né? Teve uma época que eu fiz faculdade. E aí minha mãe dizia, você tá jogando? Porque já teve uma época que eu ficava jogando o muro, Sim. sabe? Antes de começar a trabalhar mesmo. E minha mãe falou, o que é que você tá fazendo de madrugada? E eu ficava calado. Porque eu falei, se eu contar, eu acho que minha mãe vai contar para outras pessoas e tal, eu vou ficar calado. E eu não contei para ninguém. E é muito difícil ter essa decisão de não contar.
Cara, até... Muito. Eu não tive essa decisão. Eu realmente contei. E aí não tive apoio de ninguém, mano. Cara, eu lembro várias vezes que eu tava trabalhando de madrugada, como não tinha PVC, era o quarto da minha mãe, o meu quarto, o quarto do meu irmão, o último, né? A luz do computador passava, né? Ficava assim, ela, desliga esse computador, tal. Aí eu falava... Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava um lençol, eu colocava entre o computador, assim, na minha cabeça, pra não transferir a luz, cara. Mano. Eu fazia uma engenharia. Só pra aquela sabe? luz não sair, né? E aí eu ficava digitando no teclado bem devagarzinho pra não fazer barulho e tal. E aí dormi 3, 4 horas da manhã, sabe? Fazendo isso. E... É um processo, assim, que muita gente passa, mano. Demais. Todo mundo prende, assim, na internet, tudo. Demais. E aí, cara, a coisa aconteceu, depois de um ano morando sozinho nesse apartamento, aí eu venho pra São Paulo. É mesmo? Aí eu vim pra Tomou São a Paulo. decisão. Eu vim pra um casamento de um amigo meu que eu conheci aqui, né? Detalhe, quando eu me mudei pra esse apartamento, apareceu um evento de dropship aqui em São Paulo, eu vim, conheci uma galera muito boa e queria um mastermind, né? Eu era o único que anunciava no Google, então ajudei a galera do grupo e a galera que faturava mais de 1 milhão por mês. Inclusive tem um amigo meu que é muito próximo até hoje, cara, ele abriu a dashboard dele financeira, ele tava com 740 mil de lucro em um mês. Absurdo. Aí eu falei, caraca. Aí eu comecei a ajudar ele começou a trazer vários insights. Aí resumindo, voltei pra Pernambuco, depois de 2 meses foi o casamento dele. Aí eu vim aqui pra São Paulo. Cara, só que eu sempre me guiei muito por uma passagem que é Gênesis 12. Quando Deus ele chama pra Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai pra terra que eu te mostrarei. Cara, Abraão só confiou. Só confiou, porque assim... seria pra sofrer, né? Pra sofrer, mas que teria uma recompensa no final. Sim, e aí cara, por muito tempo eu fiquei, cara, meditando nessa passagem, sem direcionamento de ninguém, só eu e Deus conversando. E quando eu vim pra esse casamento que eu volto, cara, eu cheguei aqui e falei, cara, é aqui. Eu comecei a sentir algo, uma presença, assim, dizer... E sente mesmo, né? Cara, tu precisa se mover, não é mais lá. Eu não me sentia mais naquele lugar, sabe? Eu voltei pra Pernambuco, cara, 23 dias depois, eu já tava aqui em São Paulo. É mesmo? Eu vendi tudo, vim pra São Paulo. Mas aí você teve que contar pra família? Por quê? Não contei. Não contei. Falei, mãe, olha, tô trabalhando, né, tô fazendo algumas coisas, então eu tô prestando alguns serviços e eu vou morar em São Paulo porque vai ser melhor pra mim. Caramba, meu, não contou Não nada contei. do que era especificamente que você tava fazendo? Não contei. E vim pra cá, pra São Paulo, em junho. Em julho eu conheço a Emily, que tá ali. E daí, pouco tempo depois, a gente já tava morando junto, cara. 1 ano depois, veio a Serena. Depois de 1 ano e 4 meses, veio a Zoe. E as coisas começaram a acontecer muito, muito rápido, sabe, Douglas? E de lá pra cá, cara, foram muitas coisas que se eu for contar de maneira detalhada, haja podcast. E aconteceram rápido mesmo, que eu já conheci, não era pai ainda, hein? Não, né? Cara, não tinha nem namorada, né? E vale um ponto aqui, né, bem interessante, que é uma coisa que eu vejo muito, né, principalmente por algumas pessoas que conversam comigo. Uhum. Na época quando eu decidi me privar para estudar, para abrir mão de pessoas que eu pensava que eram meus amigos, cara, eu me privei de relacionamentos também, de dizer, cara, eu não quero ficar com ninguém, eu quero literalmente agora colocar toda a minha energia em me desenvolver e ser uma pessoa melhor comigo mesmo, para que lá na frente eu construa uma família. E nessa história passei 5 anos. E não porque não tinha pessoas. Tinha. Você vai vendo... Mas você veio pra São Paulo, Sim. Acaba tendo, né? E aí você vai vendo assim que, cara, quando você tá muito próximo de alcançar algo grande, o inimigo ele vai colocando coisas para você se distrair. Sim. Pessoas, né, no caso mulheres, oportunidades de fazer outros negócios para te tirar da linha. E Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, né? Na época, antes do meu jogo virar, eu sofri várias derrotas temporárias. Mas antes, né, do sucesso chegar, o destino ele te testa para saber se de fato, cara, tu vai estar apto para receber essa bênção, né? E vai aguentar. Exato. E o destino nada mais é do que Deus, né? Deus ele vai dizer, cara, eu vou te entregar isso aqui, mas tu vai estar preparado? Então, por exemplo, uma coisa que eu estava conversando com a Emily esses dias,
eu tenho meu momento, né, meu devocional pela manhã, e aí eu tava lendo a passagem quando Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito. Pelo Aí, né? Espírito, sim. Aí eu falei, cara, não foi o diabo, porque eu pensava que era o diabo, mas quando você começa a meditar, cara, foi pelo Espírito. Então quando eu entendo que é pelo Espírito, Deus, ele vai colocar situações nas nossas vidas para nos testar. E muita gente vai dizer, cara, é o diabo, é o inimigo que tá fazendo isso aqui para que não dê certo. Cara, não é. Sim. Não é. Várias vezes eu tenho plena convicção, é que Deus, ele vai tirar pessoas, coisas, ele vai nos colocar em circunstâncias para que a gente se molde, seja uma pessoa melhor, mais dependente. E aí, quando a gente entende isso, cara, ele vem e derrama a graça, a bênção dele e diz, cara, é isso aí, eu tenho infinitamente mais do que aquilo que tu pensa, imagina, e aí você começa a viver algo sobrenatural. Porque daí os planos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso, sabe? E você é meio que ser forjado no fogo, né, mano? Exato. No fogo, mano. É ali que você vai ser lapidado. Exato. Então, assim, foram uma série de coisas que aconteceram antes de ter esse sucesso e que pra muita gente, né, eu quero faturar X, eu quero ser reconhecido por pessoas. Uma coisa que eu pedi pra Deus é, cara, me abençoa que eu vou abençoar outras pessoas. Foi quando eu comecei o canal, quando eu compartilhei muita coisa de graça que tinha em cursos pagos, e até hoje eu faço isso. E quem, Jantos, eu vou entrar no teu treinamento, pode entrar, mas também no YouTube, cara, tem conteúdo. Esses dias, né, faz um certo tempo, a gente tava com um cliente na Brandify, que é a nossa empresa que cria marcas, né? Uhum. E aí o cara, ele tinha faturado 5 milhões, né, amor? Ele faturou 5 milhões com conteúdo gratuito do YouTube. Aí ele comprou o curso, só porque tinha um módulo bloqueado, ele foi pedir reembolso. Aí ele mandou áudio, pô, gente, tal, não sei o que, é porque eu queria assistir isso aqui. Mas deixa eu te falar, com o teu conteúdo gratuito eu faturei 5 milhões, não sei o que e tal. Olha que legal, mano. Dentre outros, sabe que eu tinha uma playlist no YouTube, eu ocultei ela. Tem o Arthur, que hoje ele também compartilha conteúdo. Cara, ele faturou mais de 10 milhões. Olha isso, mano. Só com o Google, enfim, hoje ele é especialista no Google também, dentre inúmeros, sabe? E eu olho assim, cara, não sou eu só sou uma ponte, né? Deus é o cara ali que tá me dando conhecimento, essa oportunidade, e aí eu tô transbordando aqui. E foi o que você pediu, né, gente? Exato. Ajudar. E isso se concretizou. Exato. Porque só pra vocês terem uma ideia, eu converso com várias pessoas do mercado, e até meus iniciantes, quando a gente conversa também, sempre citam seu nome. Aprendi com o Jantos, eu vi vídeo de conteúdo do Jantos. Que legal. Você já deu live pros meus alunos e eles comentam direto. Tem que voltar o Jantos aqui direto. Tem que voltar. Né? E aí toda essa galera tendo esse resultado, esse faturamento, porque é muito legal também ver outras pessoas mudando de vida, ganhando dinheiro, proporcionando sonhos próprios e para suas famílias. Isso é muito legal, porque o dinheiro é apenas a ferramenta, né, que vai trazer esse tipo de satisfação, uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Isso é muito foda, mano. Sim. Muito foda. E a Emily, ela tem a gente conversa muito, né? A gente aprendeu muito, né, como empreendedor, como casal também, e ela fala uma coisa, né? O recurso coopera com o propósito. Né? Como assim? Muita gente vai querer ganhar dinheiro pra ter uma vida totalmente supérflua. E aí a coisa não acontece. Agora, quando você tem um propósito, cara, o dinheiro vem e ele vai cooperar. E é uma coisa muito louca, sabe, Douglas, que eu vou abrir aqui pra você e pra todo mundo que tá assistindo. Chegou uma época da minha vida que eu parei de compartilhar conteúdo no YouTube. Cara, eu entrei num estado, não vou dizer que foi de depressão, mas foi um estado que eu tava meio que perdido. E eu não... Olha só, depois eu fui ligando os pontos. Quando eu voltei a compartilhar conteúdo, cara, meu espírito reanimou. E aí aí eu falei, cara... Beleza, eu parei de postar, agora eu tô postando. Olha a diferença, e eu sou muito metódico no sentido assim, cara, eu gosto de ser produtivo, eu gosto de estudar neurociência, enfim, no geral. Eu falei, o porquê disso? Aí eu, cara, na hora veio aquele pensamento que uma das maneiras de Deus falar conosco é através de pensamento. Cara, lembra da promessa lá atrás? Que tu ia ajudar? E dói, dói. Cara, esse sermão... Real. Aí eu falei, cara... Perfeito, entendi. Entendeu? Se eu paro, cara, automaticamente as coisas também na minha vida vão parar. Você vai entrar na inércia, né? Agora, a partir do momento que você está alinhado com o propósito, você está fazendo aquilo que você pediu para Deus e você teve a confirmação que é isso que Ele quer para tua vida e você está no movimento, cara, o recurso vai cooperando com o propósito. Exato. E aí vira consequência do que você está executando. Aí o dinheiro começa a vir mais. Exato. Novas oportunidades, satisfação também de ver outras pessoas conseguindo resultados. Isso é muito forte que você falou, viu, Janto?
Mano, porque como consequência vem a grana, mano. Como consequência vem o recurso. Exato, e quando a gente coloca o dinheiro na frente, né, do propósito, a coisa não vai, mas quando você... E é uma coisa difícil, tá, Douglas? Eu não vou dizer que é fácil, Claro. porque eu já passei por isso, de, cara, eu preciso ganhar X valor, aí você começa a trabalhar em busca do valor, tua mente Sim. vai ficar o quê? Ela vai trabalhar, ela vai ficar programada no valor. Só que quando você joga essa programação só pro valor, parece que o dinheiro ele corre de você. Agora, quando eu tenho até uma tatuagem, né? Aproveite a jornada. Né? Ah, quando sim. você aproveita a jornada, que é as dificuldades, cara, pra quem tem uma loja online, né? Cara, o que é que eu preciso fazer hoje? É criar minha loja, é subir produtos, é criar campanha? O que é que eu tenho que fazer? Né? Aí quando você... A cada dia tem algo pra fazer nesse propósito, né? e aí você entrar de cabeça nisso e dizer, cara, eu preciso hoje fazer, sei lá, analisar tudo que está acontecendo na minha loja. Então, aquilo vai te preencher, porque o dinheiro, ele vai entrar na tua conta e de repente você vai dizer, cara, já aconteceu. Mas você está aproveitando a jornada. E tem um filme muito bacana, que é de um mestre que ensina eu não lembro o nome do filme exato agora, mas eu tirei um insight muito grande sobre isso. A criança, ela queria aprender a lutar pra brigar com uma galera que zoava ele, né? E ele pediu pro mestre treinar ele, porque ele não queria mais apanhar. Não é o Karate Kid? É o Karate Kids? É o Karate Kid, pô. então, é o Karate Kid, pô. cara, É. Senhor Miyagi. Cara, isso que aí. legal, boa, galera que ajudou. E é legal porque você vê que quando ele tá levando lá o jovem, né? Eu esqueci até o nome dele, faz muito tempo que eu assisti. É o Daniel San. O Daniel San, ele tá levando ele pra subir a montanha, ele começa a questionar, a reclamar. E ele Tá fazendo isso. e quando ele chega lá no topo, ele fala... Só que durante a jornada ele se divertiu, ele brincou pra caramba com o mestre, né? E quando ele chega no topo, é isso uma pedra? E aí, aí vem esse exemplo, né? Você não aproveitou, eu não lembro exatamente as palavras, mas aproveitar a jornada é mais importante do que você mirar já no topo. Porque a jornada é o que vai fazer com que você se sinta vivo, sabe? Cara, o que é que eu fiz hoje? Cara, eu fiz isso e eu sei que lá, quando chegar no topo, cara, minha vida, esse espaço aqui, ele foi preenchido. E muita gente acontece muito, né? Muita gente faz besteira no mercado, não só no drop, em vários mercados. A pessoa, ela foca no dinheiro. Aí ela faz bagunça, né? Dá golpe, enfim, faz muita coisa. Mano. Aí ganha muito dinheiro, só que quando chega no topo, ela tá com a vida vazia, ela tá depressiva. Por quê? Qual foi a jornada que ela trilhou? Ela não trilhou nenhuma jornada. E é o que acontece com muita gente, né, que você vê, cara, a pessoa ela quer o sucesso rápido, mas ela não quer. Não quer passar por esse processo, não quer passar pela jornada. E o processo dói. E dói. Mano. Dói. Mas quando você passa por ele, cara, e aí você chega no objetivo, você diz, valeu a pena. Com certeza. Valeu a pena. Aí você vê tudo aquilo, mano, valeu. Se você diz que a dor valeu a pena, olha isso, o sofrimento valeu a pena, porque a jornada é cheia disso, né? É cheia de acontecimentos muito felizes, bacana, tudo, mas também tem a parte de tristeza também. Exato. E aí entra aquela... Eu uso muito uma frase pela manhã, quando eu consigo treinar todos os dias certinho. Manhã difícil, dia fácil. Porque é difícil treinar pela manhã. É difícil tomar um banho gelado. A Emily até brinca, você toma banho gelado pela manhã, cara, mas eu quero colocar a minha mente dentro de um estado onde eu diga, se vier qualquer adversidade, qualquer coisa difícil, cara, pela manhã eu já tomei um banho gelado, eu já treinei, já me alimentei bem. A gente tava conversando, vou comprar uma banheira de gelo, vai entrar eu e ela na banheira de gelo. Eu falei, cara, vamos começar o dia, cara, lá em cima. Banheira de gelo é pancada, hein? Né? Aí é o extremo, hein? Porque daí, eu acho que a gente cada vez mais forjar nossa mente pra isso, sabe? Pra esse lugar que tudo que a gente passa agora, tudo que tá difícil, cara, é só uma fase. É só uma fase, principalmente para você, independente se você está querendo empreender com dropshipping, com marketing digital, seja lá o que for. Entenda a sua fase, não se compare, aproveite a jornada e continue executando. Assim como uma casa, né, Douglas, você vai ter que cavar para montar a base, depois erguer a estrutura, colocar o telhado, depois fazer toda a reforma interna e externa. Perfeito. E colocar os móveis para depois poder entrar. A mesma coisa na jornada. A mesma coisa. É você, cara, o que é que eu preciso fazer hoje dentro do meu negócio? Qual é a base que eu preciso colocar para depois ir erguendo a estrutura? Porque depois vai ficar fácil. Sim. Quando a casa está pronta, é igual, por exemplo, vou falar sobre o nosso nicho. Eu tenho uma loja, eu tenho os produtos, eu já tenho toda a estrutura, seja no Facebook ou no Google Ads, de campanha pronta, de pixel, tudo. O que é que eu tenho que fazer agora? É só subir campanha.
Eu vou precisar construir a casa novamente? Não. Eu só posso fazer uma reforma. Cara, todos os anos, lá em pintura Pernambuco, nova, uma pintura, cara, vamos ver esse móvel aqui que tá estragado e tal. A mesma coisa. Se você tem uma loja, o que é que você precisa fazer? Faz uma manutenção, colocar um banner, aí você vai lá na Brandify, né? E, cara, ó, tem um banner aqui bacana. Então, brincadeiras à parte, mas é real, né? Até quando a gente fundou a Brandify, foi com esse intuito, com esse propósito, dizer, cara, vamos criar lojas onde a galera consiga entender que uma vez que ela constrói uma marca de verdade, ela não precisa ficar pulando de galho em galho, fazendo modelo de ganhar dinheiro de outro, para cima e para baixo. Faz uma única vez, constrói a marca, foca na tua loja, porque tu vai criar LTV. E aí, uma coisa, né, Douglas, em 2022, eu fiz uma venda de 13 mil no cartão, né, para um cliente, 26 itens, isso foi na Megan Joias. Ao total, eu encerrei a Megan Joias esse ano, porque muita gente copiou e tal, eu tava usando já para trazer conteúdo, mas a gente faturou muito mesmo nela. Eu tava com uma base de clientes, né, recorrentes, teve uma cliente que comprou 33 vezes. Meu Deus, mano. Sabe? Mas por que isso? Porque ela comprou. Porque eu foquei em criar uma base bem estruturada, que é uma loja bacana, e aí todos os meses eu vinha com novos produtos. Porque se ela comprou um produto que ela gostou, no próximo mês eu vou trazer uma nova coleção, um lançamento, e aí eu construí um negócio muito forte. E isso serve, né? Porque eu entrei nesse gancho, porque muita gente acaba passando, pulando etapas e não faz o trabalho difícil, sabe? E esse exemplo no drop é o mais real que eu vejo, cara. A pessoa quer, vou entrar no drop, só vou pegar um produto agora, vou deixar a loja meia boca, eu vou criar campanha. O que é que vai acontecer? Cara, prejuízo. E hoje em dia não é mais assim, né? Poderia ter sido lá em 2018, 2019, de só pegar um produto ali, montar uma loja meia boca. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais profissional. O jogo ficou muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Os clientes estão mais sofisticados. Demais. Por isso que a gente tava começando, né? O global ainda é um mercado um pouco explorado e a gente tá agora estruturando muita coisa para lá, porque além de ganhar uma moeda super valorizada, né? Dólar, euro, libra, você vê ainda uma concorrência muito pequena, sabe? E aí quem tá se antecipando agora tá conseguindo viver um dropshipping, digamos que 2020 por ali. Né? Você não é a primeira pessoa também que fala isso. Já tem umas 3 pessoas que já me falaram sobre isso. Vocês estão vendo aí, né, gente? Eu falei pra vocês que o papo com esse cara aqui ia ser fenomenal, literalmente, né? Aqui na Rede Ronaldo tem que ser fenomenal. Ele falou muito sobre jornada. Uma coisa que é muito importante também é você acompanhar a jornada do seu cliente. E para isso, quero mencionar aqui também um dos nossos apoiadores, que é a InLead. Para quem não sabe, é uma plataforma de criação de funis inteligentes. Então, se você vende qualquer tipo de serviço, produto, qualquer coisa na internet, saiba que a InLead pode te ajudar para você criar esses funis. Por quê? Você vai montando esses funis, fazendo perguntas específicas para o seu cliente. Vamos supor que você vende algum produto de emagrecimento, por exemplo. Você pergunta se ele tem algum estilo de vida mais saudável, se ele come muito, se ele come pouco, se ele faz algum tipo de exercício físico. Você consegue ir fazendo essas perguntas e preparando melhor o seu cliente para a melhor oferta que você tem, de acordo com as necessidades dele. O InLead, só para você ter uma ideia, muita gente que utiliza já vê um aumento na taxa de conversão na mesma semana. Então, se você vende produtos através da internet, qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de serviço também, saiba que a InLead pode te ajudar nesse processo. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela, dá uma olhada e eu tenho certeza que se você implementar o seu primeiro funil hoje, você vai ver uma diferença na sua taxa de conversão. A InLead já apoia o Saldo Positivo aqui na Rede Ronaldo há um bom tempo. Queria muito agradecer toda a galera da InLead, essa plataforma incrível que está ajudando muitos empreendedores aí a vender muito mais, que é isso que a gente quer, né? Você conhece a InLead? Conheço, né? O Dedé lá, tudo. Legal, Dedé é aluno meu, pô. Legal, né? Que avanço, né? Como é que pode, cara? Uma empresa que já tá, assim, avaliada em já de múltiplos 8 dígitos ali já. Caraca. Lembro do Dedé como se fosse hoje. Ele fez, né? Tava lá na escola independente. Sim, isso mesmo. Aí depois ele fez uma consultoria comigo, cara, em um mês, deslanchou e, cara, hoje, né, construiu um business aí. Eles já vieram aqui, o Dedé também, e o fato mais curioso ainda, mais uma curiosidade. Além de eles terem lançado a InLead, o Dedé, esse Dedé que você tá mencionando, vai casar com a outra aluna minha. Caraca! Vai casar agora, mês que vem, em novembro, com a outra aluna. Foi no evento presencial que eu fiz, aquele lá que você teve presente também.
que foi naquele hotel, tudo e tal. E simplesmente eles se conheceram lá, foi em 2023 isso. Que legal. Se gostaram, começaram a namorar e agora vão casar. E quem adivinha quem é os padrinhos? Eu. Caramba, muito bom, muito bom. Né? Você vê as coisas. Não, e eu conheci a Emily também através do Drop, né? Então, foi através do Drop? Cara, eu conheci ela no Instagram, então assim, eu morava em Pernambuco, ela morava no interior aqui de São Paulo, em Botucatu, né? Então qual a probabilidade? O digital de pessoas, né? Mano, o digital, vou te falar. Cara, mano. que louco, né? Oportunidades aqui, como essa também, da Regionaldo, foi através do digital. Assim, eu sempre quis ter um projeto como esse, conversar com vocês, né, meus amigos, parceiros, empresários, e também com outras pessoas também. Eu tô tendo uma oportunidade muito grande de aprender com vocês, com essas pessoas que estão vindo aqui no Salto Positivo, então tá sendo muito prazeroso ter você aqui, meu mano, também. Pô, obrigado demais. Fico muito feliz e honrado por isso. Até uma coisa que eu te falei, né? Você foi um dos caras que, no início, você foi o cara, né? Onde a minha primeira loja eu criei através do teu conteúdo. Então... Fico feliz, mano. Né, eu não imaginaria hoje estar aqui, mas entra aquela viés que a gente estava conversando, né? Consistência. Quantas pessoas a gente já viu entrando e saindo no mercado muito rápido. E aí, cara, quem é consistente consegue chegar muito longe. E você é um exemplo prático disso, mano, né? Até pra você que tá assistindo aqui, tá nos bastidores, eu falo, cara, Douglas, uma curiosidade, como que você conseguiu chegar aqui, né? Porque uma coisa é dropshipping, outra coisa é Ronaldo. Verdade. Aí eu falei, cara, mas que legal, porque uma coisa vai conectando com a outra, né? Então esse exemplo que você trouxe do Dedé, vai casar, tem lead, e são oportunidades, né? Quando você tá em movimento, e eu acredito muito, você tá em movimento e tá no caminho certo, as pessoas vão se conectando, né? Deus vai colocando as pessoas certas, e aí de repente você fala, cara... já aconteceu, muito doido isso, né? Muito rápido, né? Então, eu acho que tudo isso entra aquilo. Aproveita a jornada, brother. Se não tá dando certo agora, continua. Tem o livro Quem Pensa Enriquece, aquela passagem, né, do cara que descobriu a mina de ouro. Ele tava a 1 metro de distância, ele descobriu, né, a mina de ouro, cavou, tal. O cara falou, cara, aqui tem ouro. Aí o que é que ele faz? Ele meio que deixa ali um pouco, conseguir pagar todas as dívidas de tudo que eu comprei e vou ficar milionário. De repente ele tá cavando, encontra um solo rochoso e ali não tem mais ouro. Aí o que é que ele faz? Desanimado, vende maquinário. E aí o cara que compra o maquinário, o que é que ele faz? Ele chama o engenheiro de solo e aí o engenheiro de solo fala, você tá a 1 metro de distância da maior mina de ouro daquela região. Aí o resumo do livro, ele é muito prático. Quando eu li a primeira vez, eu tava prestes a desistir do drop. E aí eu falei, cara, eu não vou desistir. O que acontece? O cara que comprou maquinário ficou muito milionário, ganhou milhões. E o cara que desistiu, depois ele começou a vender seguros, né? E a cada coisa que acontecia na vida dele, ele não desistia. Ele aprendeu com aquele passado que ele poderia ter ganhado muito dinheiro. Por que eu tô trazendo isso? Porque muita gente desiste porque não tá dando certo. E é você continuar cavando. Cara, se tá dando certo pro Douglas, vai dar certo pra mim. Eu só tenho que cavar mais, porque tem alguma coisa que eu não sei, que essa coisa que eu não sei, ela vai fazer com que eu vire a chave. E aí você continua, e de repente aconteceu. Sem dúvida. Sabe? E essa história liga muito com a sua situação, que em 2020 eu pensei que você já ia começar falando, que teve resultado em 2020. Por quê? Porque 2020 foi um dos melhores, claro que sim, não podemos negar tudo que aconteceu, era preferível que não acontecesse, mas a pandemia acelerou o que já ia acontecer nos próximos 5 anos do e-commerce. Então aconteceu em 1 ano, 2 anos, o que ia vender nos próximos 5 anos. E acelerou, todo mundo em casa, a maioria pelo menos em casa. Aumentou. Eu pensei que você ia falar que teve um excelente resultado durante esse ano, mas você não teve. E muitos poderiam ter desistido nessa época. Exato. Muitos, porque o que eu percebo hoje, antes? Justamente esse efeito de comparação das redes sociais que a gente está batendo nessa tecla aqui direto. Ver uma pessoa tendo um resultado mais rápido e só porque a pessoa está 1 mês, 2 meses, 3 meses, não fez uma venda ainda e achar, não, mas eu teria que estar gerando um resultado mais rápido. Só que a situação daquela pessoa que teve um resultado rápido é completamente diferente da outra. Seja para melhor, sim, seja para pior, nunca se sabe. Como é que nós vamos saber? Imagina, a galera tá muito imediatista mesmo para resultado. Exato. E entra uma coisa muito importante, né, Douglas? Se a gente for falar hoje no Brasil, o que é uma pessoa considerada rica hoje no Brasil, né? Eu tava fazendo uma pesquisa recentemente, uma pessoa que ganha ali entre 8.500 a 9.000 é uma pessoa considerada rica, tá? Tem esse salário por mês. Tem muita gente no digital, mas muita gente
que ganha seus 10, 15, 20 mil e vive de maneira infeliz. É, Mas por quê? Porque tá olhando para outras pessoas que estão ganhando mais e que na maioria das vezes estão fazendo besteira, que estão ostentando, que estão mostrando um lifestyle, um estilo de vida que não é coerente com aquilo que ela vende. Aí, o que é que acontece? A pessoa fica mirando pro sonho e projeto, foi aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, a pessoa ela começa a olhar pro sonho de outras pessoas, fulaninho viajou para tal país, eu também preciso ir, mas peraí, quando você começa a olhar para isso está alinhado com o teu quadro dos sonhos? Isso está alinhado com o que você quer para você e sua família? Porque daí você começa a se desconectar da tua essência e você começa a se conectar com a internet, que é esse jogo de comparação diário. Fulaninho tá faturando X, eu preciso faturar. Mas peraí, quanto que eu preciso faturar que vai me deixar feliz? Sabe? Essa pergunta que você tem que se fazer, né? Exato. Quanto que eu preciso ter na conta que vai me dar uma liberdade financeira de espírito, onde eu não preciso, tô nem aí. Cara, o Douglas tá com 100 milhões na conta. Amém. Cara, Deus abençoe ele mais ainda, mas eu tô bem aqui com meus 10, 15, 20 milhões, sei lá. Cara, quero mais? Quero, mas eu quero no meu tempo gradativo, onde eu não preciso estar olhando pro Douglas, pro Ronaldo, né? Não preciso estar olhando para ninguém, eu preciso só entender qual é o meu propósito, o que é que me faz feliz, o que é que faz minha esposa, minhas filhas felizes. E aí quando eu começo a entender o que é felicidade para mim, eu entro dentro do alinhamento espiritual que Deus tem para mim, porque eu começo a consultar a Deus e não mais olhar para pessoas. E uma coisa que eu fiz recentemente, de 6 meses para cá, foi literalmente, cara, sair de algumas sociedades que eu tinha, de alguns negócios, e eu falei, Deus, agora eu quero estratégia dos céus. Como assim estratégia dos céus? Confirma no meu coração, porque antes eu fazia tudo de um jeito mais simples e dava resultado. Depois, quando eu comecei a olhar para o lado, pegar a estratégia aqui, bagunçou tudo. Então, eu esvaziei o copo, que é limpar tudo, e eu falei, ok, agora, o que é que vai vir no meu coração, na minha mente, de confirmação para eu fazer? Cara, tá vindo isso aqui? Eu vou fazer isso. Cara, tudo começou a performar bem novamente. Isso é bem legal, que uma vez eu realmente li sobre isso, que Deus quer participar dos planos, dos mínimos detalhes, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Exato. Não é só quando dá o BO, que Deus ainda ajuda muito quando dá o BO. Cara. Quando dá o BO, a gente pede ajuda pra Deus e Deus ajuda, a misericórdia, né? Demais. Mano, forte demais, é um amor assim inexplicável. Exato. E aí agora é isso, né? Eu quero a estratégia dos céus, os mínimos detalhes. Cara, por muito tempo eu entrei em sociedade onde eu não vou dizer eu, mas a minha família, né, no final foi prejudicado por isso. Nossa. Porque eu não pedi a confirmação de Deus. E nos últimos 2 anos foi quando eu comecei a ser mais dependente, no sentido de perguntar pra cada coisinha besta, Deus, cara, é da tua vontade? E aí a Emily fala, já orou? Já pediu pra Deus? Eu falo, amor, tô orando, calma. Aí teve uma vez que eu tava fazendo uma coisa lá, né, tava entrando em uma sociedade, ela falou, amor, Deus já confirmou? Eu falei, ainda não. Ela falou, você vai tomar? Eu falei, cara, realmente, é o intuito de você ser dependente. Por quê? Quando a gente para pensar que antes não existia internet, não existia isso de comparação, e muita gente criou avião, criou TV, criou energia, como que essa pessoa criou, por exemplo, o sofá? Cara, já pensou, já parou para pensar como que a pessoa teve a ideia de criar o sofá? Como que a pessoa teve a ideia de criar um tênis? Foi na internet? Então, não foi. Como que a pessoa ela teve a ideia, por exemplo, de criar um relógio? Foi no momento ósseo, quando ela simplesmente estava lá parada, pensando e recebendo informação do universo, informação de Deus. E aí existem 2 tipos de pessoa, aquela que vai estar pegando informação de outras pessoas, né, e vai replicar aquilo, e existem as pessoas que vão ter contato direto com Deus, ele vai revelar grandes projetos, grandes planos, e aí você sai da matéria amorfa, aquele livro A Ciência de Ficar Rico, que eu te mandei áudio, vai sair da matéria amorfa. O que é a matéria amorfa? A matéria pensante, que você começa a idealizar e você traz pro físico, pro presente, dizer, cara, agora eu vou começar a executar e vou criar, que é o modo criativo. Então, quando você começa a pedir direção para Deus, ele começa a te mostrar coisas que para muita gente parece ser simples, mas é o óbvio. O óbvio, onde muita gente está querendo algo muito mirabolante, se tu foca no simples, no óbvio, cara, só vai e continua executando, sabe? E o resultado vem. Caramba, muito forte isso. Sabe? Focar no óbvio. Isso é muito forte.
E eu queria te fazer uma pergunta que normalmente eu sempre faço aqui pra galera. Claro. Que é o que você faz hoje, dentro da sua rotina, trabalhando com internet e, obviamente, tendo ainda mais essa intimidade, ter a oportunidade de ter cada vez mais intimidade com Deus. O que você faz hoje na sua rotina que não daria pra fazer na época que você trabalhava como CLT? Boa, perfeito. Quais as coisas que... Perfeito. Porque é no dia a dia, é nos detalhes que a gente tem a gratidão. Às vezes não é nenhuma viagem que a gente faz, tal. Sim. Eu gosto de fazer essa pergunta. Cara, vou começar, né, pela rotina matinal, que eu sempre acordo um pouco mais cedo, né? Então eu gosto de ter o meu momento ali com Deus antes da Serena acordar, de ler a Bíblia. Então eu começo a ler a Bíblia assim, focar no horário, porque antes eu tinha um horário para sair de casa, então eu acordava 4h30, tomava banho e ia ter que pegar o ônibus. Sim. Hoje eu decido, né, qual horário eu vou acordar, até que horas eu vou estudar. Então eu tinha colocado a rotina de que acordar 4 horas e fazer pelo menos ali até 6 horas o meu tempo de estudo, né, de buscar conhecimento. E aí em seguida, né, a Serena acorda, eu faço café da manhã dela, né, e aí a gente vai brincando, aí daqui a pouco eu vou lá, às vezes a Emily tá dormindo ainda, eu falo, amor, acorda, vamos cuidar das crianças. Aí ela prepara as crianças, enquanto isso eu vou fazendo o café dela e da Zoe, e aí a gente leva as crianças pra escola. Isso mais ou menos umas 7h30 da manhã. Quando a gente volta, a gente vai treinar. Eu comecei a fazer crossfit agora, então das 8 às 9 eu tô no crossfit. Tá shapeado aí. Emagreci bem, emagreci. Aí a gente vai pro cross, coisa que antes eu não tinha essa liberdade. De 8 horas da manhã, impossível. Então de 8 às 9 eu tô no crossfit, 9h30 eu já tô chegando no escritório, que é 7, 10 minutinhos de casa, mais ou menos. E aí eu começo a trabalhar. Só que um ponto bem importante, Douglas, que é dentro dessa rotina, né, que antes eu não conseguia fazer, foi aquilo que eu te falei. Mais ou menos um mês atrás, eu tirei 3 semanas, eu só estava indo 2 vezes pro escritório. E eu fiquei, literalmente, o restante da semana só em casa, pensando em estratégias, pensando em dizer, cara, Deus, o que é que eu preciso limpar, o que é que eu preciso tirar aqui ainda para ter, digamos que um trabalho mais produtivo, ter um alinhamento espiritual melhor, enfim, o que é que eu posso fazer com o meu tempo, com a minha vida, ser uma vida de propósito. Então, se eu estivesse trabalhando como CLT, eu não teria tempo para ficar em casa. Então hoje, por exemplo, eu não fui pro escritório, a gente acordou, cuidou, levou as meninas pra escola, eu voltei, fui correr, e aí cheguei em casa 10 horas, olhei algumas coisas das lojas, fiquei conversando com a Emily, e em seguida eu falei, cara, eu vou me aprontar, almocei e vim pra cá. Essa liberdade, dentre outros quesitos também, né, que, enfim, a gente não tem uma rotina tão estabelecida, porque depende muito das meninas hoje, né? Sim. Mas a gente consegue ter essa flexibilidade de dizer, vou pro escritório às 10, às 11, vou trabalhar de casa, sabe? Vou viajar, eu posso levar um notebook, eu posso trabalhar. Essa flexibilidade é muito boa, né? É algo que, às vezes, a gente até perde a gente perde a noção de que, cara, a gente tem um privilégio muito grande. Sim. Sabe por quê? Às vezes a gente conversando com pessoas que trabalham como CLT, eu preciso ver no trabalho, aí você lembra, cara, a gente tava conversando esses dias, né, meu? Cara, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. É exatamente isso. Isso não é impeditivo, sabe? Eu poderia ficar aqui no podcast até 10 horas da noite, enfim, tem coisa para resolver, eu consigo fazer daqui. Então, essa liberdade, principalmente para acompanhar minhas filhas hoje, e foi uma coisa que eu tava conversando com a Emily, eu quero trabalhar muito, quero sim, mas de maneira inteligente, mas eu quero aproveitar cada momento da Serena, da Zoe. Sim, eu quero ser aquele pai presente, sabe? Eu não tive um pai presente questão de trabalho, meu pai também, o pai dele não foi um pai presente, então isso passa de geração. E eu falei, aquilo que eu falei, cara, isso se encerra aqui. Eu sou a ovelha negra da família. O que eu não recebi, eu vou dar para minhas filhas. Claro, pedindo ajuda para Deus, porque eu sei que eu vou errar, então eu quero estar presente. Então eu saio do escritório, às vezes chego 10, 11 horas no escritório, saio de 3h30, 4 horas da tarde, vou pegar as meninas na escola, volto, fico brincando. Mas dentro desse horário você foi produtivo. Fui produtivo. Você fez o seu 80-20 ali. Perfeito, perfeito. E é uma coisa que eu te vejo postando muito, né? Estar ocupado é diferente de ser produtivo. Exato. Né? Porque muita gente acaba ficando 12, 15, 16 horas, eu já fui essa pessoa, arrumando coisa pra fazer que era totalmente desnecessária. Não tirava tempo intencional pra pensar como você fez aí. Não. Eu fiquei muito perdido no meu trabalho operacional, porque sempre tem coisa pra fazer. Quando a gente olha a história de Jacó e Esaú, lá na Bíblia, é muito interessante, e eu escutei isso num podcast, e isso
Cara, faz muito sentido. Jacó, ele roubou a primogenitura de Esaú. Ele conseguiu arquitetar tudo para roubar a primogenitura. Enquanto Esaú ele estava no campo caçando, Esaú estava em casa, Jacó estava em casa pensando. Cara, e ele estava lá pensando pra caramba, cara, como que eu vou pegar a primogenitura, eu lembro né? dessa passagem. E aí, resumindo, né? Enquanto Esaú ele estava lá focado, querendo caçar, e ele volta para casa com fome, aí Jacó tá lá com um prato de lentilhas, dá para Esaú, e Esaú ele vende a primogenitura. Por quê? Tava cansado, a mente nem pensava, e Jacó tava como, cara? Tranquilão, a mente descansada. De boa. De boa. E é o que acontece. Muita gente ganha muito dinheiro. E eu já deixei de ganhar muito dinheiro, falo pra você, de verdade. E pra você também. Já deixei de ganhar muito dinheiro por não estar num lugar de descanso. Só que aí entra outra coisa, né? Que você tava conversando com a Emily, que ela trouxe o exemplo, né? Às vezes a gente diz, eu vou descansar. Mas não é aquele descanso onde tua mente tá desacelerada, onde você diz, beleza, aqui, tô off pro trabalho e agora eu vou pensar em outras coisas, vou pensar no meu relacionamento, vou pensar na minha vida espiritual com Deus, porque é isso. Aí quando você olha pro teu casamento, quando você olha para Deus, pro teu espiritual, que é o mais importante, cara, tu vai tendo várias ideias, vários insights, tu vai se tornando aquele cara que realmente tu tá com o espírito alinhado em todas as áreas, sabe? É impressionante mesmo. E é muito incrível, muito, muito incrível, porque já chegou uma época que eu era o cara que, se eu não trabalhasse pelo menos aí 90 horas por semana, olha isso, mano. eu não tô trabalhando. Olha, aí a gente fica meio que se cobrando. crucificando, se cobrando, mano. Exato. Só que ficou num sábado sem fazer nada. Mano, aconteceu muito isso comigo. Eu falei, peraí, cara. Exato. E hoje eu olho muito pra isso, né? O que é que eu quero fazer? Eu quero trabalhar de maneira inteligente. Final de semana eu já não trabalho, eu fico com a família. Então, segunda a sexta, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Se eu tiver que sacrificar um sábado ou um domingo, vou sacrificar. Mas sabendo que lá na frente eu vou recompensar isso. Lá na frente, sabe? Sim. Vou recompensar, porque vão existir momentos, sim, que a gente vai precisar ter essa intensidade para fazer a coisa acontecer. Só que daí tem um cara que ele fala muito, né? Intensidade distorce tempo. Às vezes, quando você está no projeto certo, na coisa certa, sim, você vai precisar trabalhar 10, 12 horas, mas de maneira inteligente, que é o mais importante. Aí você dedica tempo e energia. Depois que quando aquilo acontece, não fica mexendo, porque tu pode mais atrapalhar do que ajudar, entendeu? Faz total sentido, mano. Sabe? Então, eu acredito que bom que muito você nisso. Mantém essa vida equilibrada. Cara, graças a Deus e a Emily também, porque a gente, no início, tivemos vários conflitos, porque eu era o cara que não queria sair da frente do computador. Imagino. Caramba. Gente, como eu mencionei pra vocês, é um cara fenomenal, digo mais uma vez, um cara que eu tive o prazer de conhecer até um pouco mais em detalhes sua vida, seu começo, e queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Obrigado demais. Positivo. Eu que agradeço, mano. Você tá doido, você é um cara forte demais, foda, e fico muito feliz com toda a sua trajetória, sua esposa, sua família. Obrigado mesmo de coração. Deus abençoe cada passo que vocês derem juntos, que eu tenho certeza que vocês já são uma família muito bem abençoada. Amém. Eu agradeço demais a você, como falei aqui no início, né? Primeiramente a Deus, depois a você por estar aqui. Depois de quase 2 anos e alguns meses sem gravar podcast, enfim. Que privilégio, O cara voltou aqui com a gente. Voltamos, mas de maneira mais alinhada, né? E principalmente entendendo que tudo na nossa vida, né, não é pelo nosso trabalho braçal. E eu falo isso pra você também. Lá em Provérbios 16, 3 fala sobre isso, cara. Só entrega teus planos pra Deus que Ele vai abençoar. E aí a gente coloca Deus no meio da parada, cara, seja o centro. Os detalhes, né? Seja o centro, porque daí vai fluir. Mais cedo ou mais tarde. E aí você confia, sabe? Amém. Então acredito que é isso, cara. Com certeza, mano. E o negócio é o seguinte. Todas as redes sociais, projetos do Janderson vão estar aqui na descrição. Sigam ele lá, pode mandar mensagem que ele responde. Tá? Ele responde. Ele é um cara diferenciado demais. E a última pergunta que eu quero fazer aqui, que é se o saldo tá positivo. Sim, com certeza, com certeza.
É o mais importante, né? O mais importante, o saldo também tem que estar positivo, né, mano? Sim, com certeza. Então é isso, gente. Como eu já mencionei, redes sociais do Jantes, tudo aqui na descrição. Deixe o seu like para esse papo foda que nós tivemos aqui. Deixe um comentário também para você que já acompanhava o trabalho do Jantes. Se você não acompanhava, conheceu agora, o que você achou desse papo. E, obviamente, se inscreva aqui no canal da Rede Ronaldo, que toda semana a gente vai ter episódios como esses aqui, fenomenais, literalmente. E até um ponto também para complementar, Douglas, a gente pôde conhecer aqui os bastidores, é muito legal, porque vocês estão vendo aqui o podcast, mas por aqui tem uma equipe bacana. Demais. E tem um propósito por trás. Então, além, né, desse conteúdo, existe um propósito, né? Todo mundo que está aqui sentado, enfim, tem uma galera boa aqui. E é você acompanhar e pegar o máximo de informação aqui. Então, tá inscrito, ativar o sininho, isso é importante, ajuda o canal. Certeza. Compartilha também, porque daí, né, é um crescimento mútuo, né? Com certeza. De ambos os lados. Então é Com isso. certeza. Olha, depois de uma dessa não tem nem como, né? Você negar aí a sua inscrição, o sininho, marcar aí, um like e um comentário. E se você tiver alguém para compartilhar lá no grupo da família, Isso é importante, hein? compartilha aí, que eu tenho certeza que vai ser muito valoroso para quem assistir. Então Boa. é isso, galera. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.